Ontem, né, a gente conversou muito sobre essa expectativa da votação da PEC, você explicou muito bem sobre como que poderia isso ser encaminhado ontem, mas não houve consenso, né? A matéria, mais uma vez, foi adiada. Queria entender aí esse passo a passo, por que desses adiamentos, parece que agora é 3 de novembro, quais são os problemas aí da PEC não ter sido votada ou num outro cenário ser talvez reprovada do jeito que ela está? Conta pra gente, bom dia. Bom dia, Paula, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Esse é o tema central de apreensão dos investidores institucionais, tá? Eu tive várias conversas ontem ao longo do dia e agora de manhã. Está todo mundo acompanhando com lupa essa questão da PEC dos precatórios. O que aconteceu ontem, Paula? Teve várias movimentações de bastidores. O Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, foi a campo. Acho que nós travamos o sinal? Voltou. Não, voltou, tô te ouvindo, pode falar. Você falou que o Arthur Lira foi a campo. Isso, ele foi fazer corpo a corpo com os deputados para tentar votar essa PEC na noite de ontem. E ali já praticamente 9h30, quase 10 horas da noite, ele fez um teste. O teste foi o seguinte, ele botou um requerimento que encurta o prazo de discussão da proposta, e aí, com base nesse requerimento, ele teve, então, um termômetro do plenário da Câmara, e esse termômetro mostrou o seguinte, que apenas 257 votos estavam a favor da proposta. E são necessários, para que uma proposta avance, 308 votos. Então, foi aprovado esse requerimento, foi feita essa foto, que a gente chama foto do painel, só que essa foto também revelou que o Arthur Lira ainda não tinha um número suficiente para avançar com a PEC. Ele, na sequência, Paulo, tem dado declarações que a culpa para não avançar essa proposta é da oposição, que tem uma questão do impasse lá com os professores, porque essa PEC vai fazer o parcelamento dos precatórios do Fundef. E aí isso pode parcelar, então, alguns benefícios dos professores. É verdade que essa questão existe, mas na minha análise, Paulo, isso está sendo colocado para a imprensa, está sendo colocado para a sociedade, para o Arthur Lira usar o seguinte discurso: essa PEC dos precatórios vai servir para abrir espaço no orçamento. Abrindo espaço no orçamento, a gente vai ter mais recursos para os benefícios sociais. Se essa PEC não avançar, a culpa é da oposição que está travando essa discussão. Mas se a gente olhar para o Congresso, qual é a lógica? A oposição é minoria, gente. A oposição não é maioria. A oposição pode fazer o barulho dela, a oposição pode se colocar contra, mas o grande problema não está na oposição, o grande problema está no Centrão. Ainda não há um acordo dentro do Centrão para que essa proposta avance. Então, por mais que o Arthur Lira esteja estrategicamente jogando os holofotes na oposição, o foco está sendo de discussão, o nó está dentro do Centrão. E aí a gente tem uma outra peça que se soma a essa análise. Ontem, Paulo, quando começou a discussão dessa PEC, nenhuma liderança do Centrão foi lá defender a proposta. Apenas o relator, que aí é uma questão lógica, o relator vai defender o texto e o relator é o Hugo Mota, que também representa o Centrão. Então, a grande questão está, sim, em como vai ser feito aí o andamento dessa proposta dentro do plenário da Câmara, mas o foco não é a oposição, porque a oposição é minoria, a oposição não é maioria. E aí que a gente levanta daquele bate-papo que a gente teve ontem e anteontem, que é o seguinte: na minha análise, o que está em jogo é como vai ser dividido os 93 bilhões que essa proposta vai abrir de espaço no orçamento do ano que vem. Então, a discussão acontecendo agora, vai definir como vai ficar o desenho do orçamento, e esse orçamento vai ser votado nessas próximas 3 semanas. Então, na minha avaliação, o debate está muito mais profundo, tem muito mais coisa acontecendo do que está sendo jogado para a imprensa, que é essa questão dos professores, que é essa questão dos opositores. Vale acompanhar, gente, porque como eu falei na abertura, o mercado financeiro está acompanhando com lupa. Desculpa te interromper, mas você acha que o ponto crucial que está pesando muito é essa questão aí dos professores? Não é a questão dos professores. Não é a questão. Tem questões mais profundas. Entendi. Tá.
Tem questões mais profundas aí, Paula, e no meu entendimento, o que está pegando para o Centrão não apoiar 100% essa proposta é justamente a divisão dos 93 bilhões. Porque com essa proposta vai abrir espaço no orçamento. E a turma quer saber o que vai fazer com esse dinheiro que já está em cima da mesa. Então, assim, e aí a gente está falando aí de aumento para benefício social, a gente está falando de desoneração da folha, a gente está falando de Vale Gás, a gente está falando de auxílio caminhoneiro, a gente está falando de refis, a gente está falando de vários benefícios que estão ali no Congresso quicando, esperando aí dotação orçamentária para entrar no orçamento do ano que vem. Essa tal dotação orçamentária, que é uma previsão de gastos, viria com essa PEC. Então, no meu entendimento, não é essa questão dos professores, está sendo jogado para a sociedade, está sendo jogado para a imprensa isso como uma cortina de fumaça e naquela que eu falei, Paulo, coloca um pouco de pressão na oposição, dizendo, se essa PEC não avançar, se a gente não tiver, então, um benefício social ampliado no ano que vem, a culpa é da oposição. Então, no meio disso tudo já tem esse jogo. Vamos acompanhar, porque pode ser que avance as conversas hoje. Eu não acredito, as coisas estão bastante truncadas, mas vamos acompanhar, porque ontem foi de supetão, 10 horas da noite, que o Arthur Lira colocou esse requerimento que eu falei para vocês, para fazer um teste dentro do plenário. Então, vamos acompanhar, porque em ficando para a próxima semana, uma viagem que o Arthur Lira pode fazer para o exterior e esse prazo pode ser ainda ampliado. Eric, uma pergunta aqui rápido no chat do Wagner Gomes, se existe uma data limite para que essa votação seja feita? Eles podem adiar isso até Wagner, quando? Ótimo ponto que você coloca. Por meio dessa PEC, Wagner, é que vai ser então definido qual é o tamanho do espaço no orçamento para 2022, tá? Então, assim, não tem uma data, mas está se correndo quanto tempo, porque o Congresso tem que votar esse orçamento até o final do ano. Então, se você olhar hoje para o calendário, a gente tem basicamente aí o mês de novembro. E a discussão do orçamento, Wagner, é sempre um problema, é sempre onde tem muita briga, é sempre onde tem a turma tenta puxar mais recursos para um lado, mais recursos para o outro. E isso, se a gente colocar em perspectiva que ano que vem é eleição, essas polêmicas e esses embates triplicam dentro do Congresso. Então, assim, não tem prazo, mas a partir momento que tem a votação da PEC, que vai se saber qual o tamanho do espaço no orçamento no ano que vem, e sabendo qual é o tamanho do espaço, a turma, então, vai discutir o orçamento e vai desenhar exatamente como esses cerca de 93 bilhões vão ser distribuídos no ano que vem. E aí pode ser para emendas, pode ser para benefícios, aquilo que eu falei anteriormente. Então, não tem prazo, inclusive, para a votação do orçamento. Se você olhar para o retrovisor, Wagner, o orçamento normalmente tem que ser votado até dezembro, mas o orçamento deste ano, de 2021, só foi votado ali em março, em abril, porque a turma foi postergando. A tendência é que a turma dê celeridade para ter tudo definido no ano que vem, um ano eleitoral, para todo mundo já saber quanto vai poder gastar em infraestrutura, com os benefícios em um ano eleitoral.